Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Fiquem comigo. Hoje a nossa TPC ela tem um tema bastante sensível a todos nós. Nós vamos falar um pouco sobre a pandemia, né? Vamos fazer reflexões sobre a pandemia, tanto na perspectiva dos professores quanto dos alunos. Quais desafios e quais ações nós podemos ter frente a este momento tão complicado e tão único, né, na história da humanidade? Então, primeiramente, nós vamos fazer esse processo, né, de pensar um pouquinho a respeito, de como que a gente se reencontrou, né, nesse isolamento. Vamos falar também sobre o estresse que isso causa, né, esse isolamento, o distanciamento social, esse cenário de incertezas tem causado tanto nos estudantes quanto nós, professores. Vamos falar um pouquinho do artigo muito interessante da socióloga e educadora Lourdes Atié. Então, nós vamos falar sobre a importância do contato, né? Acho que uma das coisas que a gente mais tem sentido falta é do contato, né? Social, o contato com os nossos familiares. Nós sabemos que muitos de nós têm familiares do grupo de risco, ou somos do grupo de risco e a gente não pode estar tendo contato, né? Físico com outras pessoas, né? De fora do nosso núcleo doméstico por conta do risco de contaminação. Também tem a questão, né, da saudade, do sentir-se só, né, realmente, esse momento muitas vezes de solidão, de introspecção. Então nós vamos pensar um pouquinho como que está sendo isso na perspectiva de professores e dos nossos alunos. E como que a gente tem lidado com as nossas tarefas, né, frente a essa nova realidade, né? Seja do trabalho remoto, seja posteriormente de um trabalho híbrido e até mesmo um retorno mais adiante para o presencial, como que a gente está lidando e vai lidar, né, com essa nova perspectiva, né, do mundo pandêmico, de um mundo pós-pandêmico. Então, a gente vai pensar em quais lições nós já aprendemos e o que nós ainda estamos aprendendo neste momento tão único. Vamos fazer algumas reflexões sobre a nossa autonomia, a importância do professor dentro deste contexto. Falaremos também sobre a nossa prática, o que mudou, como nós nos ressignificamos enquanto profissionais e o que nós aprendemos, né? Também falaremos dos desafios, que são muitos, né? São muitos desafios, e se para nós está muito complicado, que somos adultos, que temos, né, uma reflexão, que temos um embasamento, né, principalmente das humanas, sobre o que nós estamos vivendo, imaginem os alunos e as suas famílias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios. Vamos falar também como contribuir com a busca ativa. Vocês têm percebido que na semana passada o foco da formação de vocês na escola foi o MMS. Foi falado bastante pelos PCs sobre a questão da importância da busca ativa, do acolhimento, da recuperação, do engajamento dos alunos, e nós vamos reforçar tudo que eles já falaram, tudo que vem sendo trazido, né, nas ATPCs do Centro de Mídias, mas dentro de uma perspectiva das competências socioemocionais. Vamos falar então como que a gente pensa, né, nessas ações dentro, né, da conexão entre as competências gerais da BNCC, as competências socioemocionais que nós temos no nosso currículo e como que a gente tenta fazer essa conexão levando a uma educação integral, uma educação de qualidade e que a gente possa buscar, mesmo dentro desse cenário tão desafiador, tão complexo, né, trazer dentro do possível, né, os mecanismos para que essa educação integral realmente ocorra.
Então, fiquem comigo, a nossa pauta hoje ela está realmente voltada para esse momento de reflexão, de escuta, né? Eu quero muito que vocês participem através do chat, né, aqui no YouTube, falando sobre o que vocês estão sentindo, como que vocês estão pensando este momento. Vamos fazer juntos essa reflexão para que nós possamos aí, a partir desse cuidado, dessa escuta, né, que nós estamos tendo um com os outros, esse momento de fortalecimento, né? É um momento realmente difícil para todos nós sentimos falta, né, da interação com os nossos colegas, apesar de fazermos, né, as ATPCs na escola por meio das videoconferências. Muitas vezes eu participando das ATPCs, das escolas que eu acompanho como PCNP, eu vejo que nem todos os professores se sentem à vontade, né, para abrir a câmera, às vezes falta aquele momento para fazer essa escutativa, para a gente realmente abrir nosso coração e realmente conversar, porque é por meio dessa conversa que nós podemos aí estar nos fortalecendo, estar nos apoiando, para que a gente possa superar, né, da melhor maneira possível esse momento. Então, os objetivos da nossa reunião é justamente, né, pensar, né, não só em nós, mas também no outro. Então, pensar nas novas práticas, nas novas relações que foram sendo criadas dentro deste momento, né, de isolamento, de pandemia, e falarmos um pouquinho sobre interação, empatia, as atitudes, os valores que estão também incluídos no currículo, mas vão para muito além do currículo, porque essas interações, né, essas competências socioemocionais, elas fazem parte da nossa vida, né, vida pessoal, vida profissional, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre os sentidos que a escola, né, ela foi adquirindo em meio a esse processo, frente à sociedade. A gente tem aí, ao mesmo tempo, uma relação que nem sempre é muito tranquila em relação à escola, os alunos e as suas famílias, principalmente com esses alunos que estão aí afastados, né, das atividades. Uma das maiores dificuldades que nós temos realmente é o engajamento, mas é importante que a gente tente pensar juntos em como que a gente faz esse resgate desses alunos e, ao mesmo tempo, traz as famílias para o nosso lado, para realmente apoiar esse processo de acompanhamento, né, das atividades dos filhos, né, dos alunos, e que possam realmente estabelecer parcerias com a escola. A primeira coisa, né, que eu queria trazer para vocês é justamente aqui essa frase do John Lennon, que ela é muito assim profunda, né? A vida é o que acontece enquanto você faz outros planos. E realmente, né, quantos de nós não tínhamos planos, né, para esse 2020, planos totalmente diferentes do que acabou acontecendo, planos que muitas vezes acabaram sendo frustrados e que muitas vezes a gente percebe como se a nossa vida tivesse sido estagnada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a vida é o que está posto. Então a gente vai lidando com o dia a dia, superando essas ansiedades, tentando viver o hoje, né? Para que nós possamos então aliviar um pouco a carga, né, das inseguranças do amanhã. E a nossa mente está assim conturbada, né? Desde o início do ano, são tantas as incertezas. Agora nós estamos todos com essa ansiedade, né, do fechamento do ano, em relação ao engajamento dos alunos, as matrículas para o ano que vem, porque se a gente parar para analisar, quando há muitos alunos que acabam perdendo o vínculo com a escola, né? Nós ficamos preocupados, não só porque esses alunos estão ficando evadidos,
mas também não só tem a questão do aluno estar evadido, os problemas socioemocionais que tudo isso envolve, mas também envolve a dinâmica da escola e da nossa vida profissional, né? Então a gente pensa na escola como um todo, e aí a nossa cabeça fica fervilhando, né? Tem também as questões pessoais, e tudo isso trouxe um peso muito grande para nós. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, naquela palestra que o professor Leandro Carnal fez para nós lá no Centro de Mídias no dia 1º de junho deste ano, é assim bem significativa, né? A gente começa a pensar nos impactos, né, da pandemia, de como que isso mudou a relação da escola conosco e com o aluno, com a sociedade, que a escola ela não estava preparada, nem nós estávamos preparados para enfrentarmos essa mudança, né, do cenário presencial para o remoto tão abruptamente. Então, todas as inseguranças que nós temos, né, em relação a desemprego, terrorismo, política, violência, né, a questão mesmo, se a gente parar para pensar, né, em todo o cenário de negacionismo, da histeria, o saudosismo que a gente vive em relação à escola de antes. Então, como pensar, né, a nossa carreira enquanto professor, a nova relação da escola com a sociedade frente a toda essa crise, né, de identidade que, ao mesmo tempo, nos forçou a nos reinventarmos, a repensarmos o nosso papel, não só enquanto profissional, mas enquanto indivíduo e cidadão, né? Então, esse mundo mudou, e nós também mudamos, né? E de que forma nós mudamos? Aí a gente vai pensar um pouquinho, né, no texto do Anderson Manuel de Araújo, Causos e Filosofia. Então a gente vai pensar um pouquinho nesse resgate do eu, da nossa essência. Eu vou falar aqui pequenos partes deste texto, né? Quem depois tiver um pouquinho de tempo, quiser pesquisar ele na íntegra, eu recomendo, que é muito interessante. A solidão imposta pelo isolamento físico nos traz à memória a máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. E é justamente isso. O isolamento, ele fez com que nós tivéssemos que olhar para nós mesmos. E isso muitas vezes nos assustou, porque ao mesmo tempo expôs as nossas fraquezas, mas fez com que nós enxergássemos também as nossas forças, né? E aí a gente começa a pensar na questão da relação entre luz e sombras. Então vamos pensar um pouquinho. Onde você estava e não está mais quando tudo parou? Podem colocar no chat, gente. O que a gente estava fazendo? Eu lembro que na semana que tudo parou, né? Eu parei no dia 18 de março, foi o último dia que eu estive na DE. E assim, para falar para vocês, eu estava com um monte de trabalho em cima da minha mesa, preparando uma OT para vocês, estava fazendo 1000 coisas do Conviva, que eu tinha acabado de receber a incumbência do Conviva. Então, assim, eu estava com N coisas resolvendo e de repente parou tudo, né? E aí a gente veio para o trabalho remoto. E aí, uma das dificuldades, porque a gente tem a questão dos equipamentos, né, que a gente tinha na DE, e em casa são equipamentos domésticos, então tem toda a questão da adaptação do trabalho, mas ao mesmo tempo a adaptação do trabalhar sozinho, né, de estar só. Então, por exemplo, vocês têm a dinâmica da escola, né, do convívio com os colegas, da hora do intervalo, de tomar um café, de trocar uma ideia, de ter aquele momento de respirar e desabafar às vezes com um colega, né? Então, como que estava, né? O que a gente estava fazendo e parou naquele momento? Eu, por exemplo, eu tinha um monte de consultas agendadas, retorno, coisas que eu tive que parar tudo, adiar tudo, porque tudo fechou. Então,
o que nós estávamos fazendo e não terminamos de fazer. Então, por exemplo, no meu caso, era a OT, que depois eu tive que reformular, depois vieram as ATPCs, né, que nós fazemos online com vocês. Mas tem tanta coisa que a gente estava fazendo, por exemplo, vocês na escola, alguma atividade com os alunos, algum projeto que vocês tinham pensado e de repente vocês precisaram parar, né? Ou tiveram que reformular, né, para o modelo do ensino remoto. E também tem as nossas vidas pessoais, né? Às vezes você tinha programado aí uma viagem, alguns colegas, né, tinham programado alguma coisa na sua vida pessoal e tiveram que esperar. O que nós desejamos fazer agora, né? Nossa, são tantas coisas e a gente às vezes sabe que não é possível, né? A gente sabe que algumas coisas estão sendo retomadas, mas nem tudo. Então a gente sabe que algumas coisas vão precisar esperar. E algumas coisas que nós fazíamos, né, e que faziam sentido para a gente, nesse momento de isolamento, de distanciamento, nós começamos a refletir, a olhar para nós mesmos e nos ressignificarmos. Então, muitas coisas acabaram sem sentido. Então, por que fazê-las? Né? E outras que, por exemplo, a gente nem se dava conta da importância. Exemplo, né? Sair para fazer uma caminhada, né? Ir a um parque público, ir ao cinema, ir na casa de um amigo tomar um café, bater um papo, até mesmo o nosso cafezinho na hora do intervalo, né? São coisas que a gente não se dava conta da importância que tinha essa interação, o aperto de mão, aquele abraço, né? E que fazem falta. E aí, né, uma das coisas que o autor traz para a gente é que esquecemos da ética do cuidado. Então, essa ética do cuidado, né, a corrida para o trabalho, para os nossos lugares seguros, seja dentro do carro escuro ou no ônibus com os nossos fones de ouvido, produziu uma sociedade de zumbis que precisam de anestesias para percorrerem todos os dias os mesmos trajetos. Então, muitas vezes, era isso mesmo que acontecia. A gente estava naquela vida tão corrida, sai de uma escola, vai para outra, sai do serviço, passa no mercado, faz alguma outra coisa, que nós estávamos mecânicos, né? E aquele momento de lugar seguro, muitas vezes era o momento que você saía da escola, entrava dentro do carro para ir embora, ou ia para o transporte público, colocava seu fone de ouvido e meio que se alienava, né, daquela correria toda. E aí, essa ética do autocuidado, ela vai despertar na gente esse olhar, né, para o outro, para o desconhecido. Esse olhar para o outro é a ideia de quando eu olho para mim mesmo, eu estou olhando para o outro. É a questão do projetar-se, né? Então, um sorriso, né? É, ou simplesmente ser escutado, né? Estar ali para o outro e o outro estar para nós, de tomar aquele cafezinho, de compartilhar ali o pão. Então, é a questão do eu vejo você e eu olhar para você, eu também me vejo. E aí esse isolamento social, ele vem trazendo muito estresse, né? Tanto para os estudantes quanto para nós. E aí eu trago o artigo, né, da socióloga e educadora da Lourdes Atier, que ela vai falar um pouquinho sobre como que o coronavírus ele trouxe aí tantas angústias e mudanças para a nossa forma de viver. Eu não vou ler aqui o texto dela na íntegra, vou fazer algumas pontuações, mas depois esse material vai ficar disponível para vocês baixarem do site da DE, também no nosso grupo do Facebook, que vale bastante a pena a reflexão. Também vai ficar o link do artigo e vocês podem estar fazendo uma leitura mais pormenorizada. Então, quando a gente fala desse momento de mudança, a gente tem que pensar, né? O coronavírus ele trouxe aí angústias, novas formas de encarar a vida e a relação, né?
também de mudança afetou a escola, afetou a nossa prática, afetou o nosso aluno. Muitas vezes, se a gente parar para pensar um pouquinho no início, né, do isolamento, da pandemia, né, aqui no nosso estado, a gente pensava que seria igual a anos atrás, quando nós tivemos a epidemia da SARS, né, nós ficamos 15 dias afastados do nosso trabalho presencial e depois tudo foi voltando, de certa forma, ao normal. Nesse momento, nós também tivemos aquela impressão, né, de que seria algo mais rápido, né? E de repente estamos aí, chegando ao final do ano, praticamente em novembro, e ainda estamos aqui na esperança, né, de uma vacina. E aí a gente para pensar, como que isso refletiu no nosso cotidiano, no nosso trabalho, e até mesmo para o aluno. Nós pensamos ali em produzir atividades, passar pesquisas para um curto período. E, de repente, a gente foi vendo que isso foi se estendendo. E nós ficamos sobrecarregados. Lembram que muitas vezes eu falei nas ATPCs passadas? Gente, vamos simplificar, menos é mais. Vocês estão ficando sobrecarregados. E ao se sobrecarregarem, também vão sobrecarregar os alunos. E isso vai trazer um impacto, né, em cadeia. E aí vai causando um certo estresse, tanto em vocês, pela quantidade imensa de atividades a serem elaboradas, a serem corrigidas, quanto nos alunos. Então, lembram que a gente teve que repensar a dosagem das atividades? E isso é o que a Lourdes Atier fala, que muitas coisas era muito conteúdo para ensinar, muito planejamento, muita avaliação. Na escola presencial, a gente tinha a questão das festas, dos eventos, né, que dão muito trabalho, era muito de tudo. E isso ia gerando estresse, tanto nos estudantes, quanto nos professores, na equipe gestora. E aí a gente tem esse novo cenário, que vai fazer com que a gente tente reproduzir no remoto o que a gente fazia no presencial, só que isso não dá certo, porque é uma outra realidade. E uma das coisas que ela cita, que até aqui eu sublinhei, que é justamente uma das coisas que a gente vê muito, né? Que o aluno do ciclo 1, dos anos iniciais, ele entra amando a escola e quando ele sai lá no nono ano, na terceira série do médio, ele tá, ai meu Deus, graças a Deus que tá acabando, tô saindo. Então a gente vê que pouco a pouco o aluno ele vai perdendo esse encantamento pela escola, né? E a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa frustração. E essa frustração, ela se dá não só com o aluno, mas também com os professores que ficam, né, se sentindo como se fossem máquinas. Então, a gente não é máquina, nós somos seres humanos, nós precisamos de um tempo para refletir, para fazer essas trocas com os nossos colegas, com os nossos pares, e temos que realmente ter esse filtro, porque as dificuldades são imensas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E aí é um momento que a gente precisa se cuidar, né? Seja dosando a quantidade de horas que nós vamos fazer ali a preparação das nossas aulas, a gente vai ter que realmente reaprender a fazer essa distribuição do nosso trabalho, porque senão a gente vai ficar cada vez mais desanimado, sobrecarregado, e aí a gente não vai ter ânimo, né, para ensinar. E ensinar nesse cenário remoto, a gente sabe que é muito mais difícil, então a gente precisa realmente reequilibrar o nosso cronograma de trabalho, conciliando com momentos, né, de pausa. Eu sei que é difícil, principalmente quem tem filhos, né? Tem toda uma questão aí da dinâmica da casa, mas a gente precisa daquele momento para dar uma respirada, porque senão a nossa cabeça não aguenta, né? Então a gente tem que repensar. E é interessante que se vocês puderem, né, principalmente os, os coordenadores, né, se conseguirem indicar os vídeos do Conviva, tem várias palestras que foram sendo feitas, né,
ao longo deste ano, falando sobre a saúde mental do professor, sobre a questão do estresse, de como que a gente pode equilibrar, né, o pessoal e o profissional dentro desse cenário do home office. Então é importante que a gente dê atenção à nossa saúde mental, né? Porque o nosso corpo, ele cansa, né? A gente muitas vezes tem a questão do deita, descansa, faz um exercício de relaxamento, mas e o nosso mental? O professor ele trabalha a cabeça a milhão, né? São mil coisas a pensar, a preparar, a corrigir, a se preocupar. A gente sabe que isso não é fácil. Então, pegando as palavras, né, da socióloga aqui, da Lourdes Etienne, realmente nós temos que focar na nossa saúde mental para que a gente possa realmente se acolher e pensar em como superar essa fase que nós estamos vivendo. E esse estresse também, né, ele vai afetar os nossos alunos, né? A gente para pensar o porquê que nós estamos tendo tantas dificuldades para o engajamento dos alunos. Nós sabemos que tem as questões econômicas, de acesso a equipamentos, a conectividade, mas vai para além disso, né? Nós sabemos que muitos alunos, eles não têm o apoio, né, o acompanhamento para realizar as atividades, não têm o apoio emocional para se conectarem com a escola. Então, a gente tem que pensar, né, que esses alunos também estão passando por momentos complicados, né, de instabilidade financeira no lar, de problemas dos pais. Nós temos visto aí um grande número de casais se separando devido às dificuldades de convívio em relação à pandemia, e isso também afeta os nossos alunos de maneira direta. Então, nós temos a questão tanto do cognitivo prejudicado quanto do emocional. Então, a gente tem que pensar que os nossos alunos, né, anteriormente, eles paravam ou por questão, né, as faltas, né, ou por questão de adoecimento, ou realmente porque eles tinham algum ponto ali, né, específico que precisavam faltar, mas hoje a gente está vendo, né, que vai além das férias ou do adoecimento ou de uma falta pontual. Nós estamos vendo alunos que não se conectaram com os professores, com a escola, nas plataformas, no centro de mídias desde o início da pandemia, e isso é muito preocupante. Por quê? Porque além de ter toda essa questão da perda do cognitivo, nós temos que pensar em qual cenário de vulnerabilidade talvez esse aluno esteja enfrentando, né? Então é pensar, né, em dosar as coisas, em pensar de uma maneira empática, de uma maneira acolhedora, sem julgamentos, né? Porque às vezes a gente acaba generalizando e são N os fatores que levam a essa falta de engajamento. E aí a gente vai falar um pouco também sobre a questão da nossa autonomia frente a esse cenário, né? Então a gente tem que pensar, muitas vezes, com humildade, né? Ninguém estava preparado para esse trabalho remoto, para o uso tão massivo dessas tecnologias, né? Que nós estamos tendo que lidar, e isso causou muita pressão sobre todos nós, né? Seja na escola, seja na diretoria, né? Tudo isso trouxe um novo cenário de muita pressão. E aí a gente viu muitos professores que se sentiram aí desanimados, né, que não estavam se sentindo aí, vamos dizer assim, capazes realmente, né, de lidar com essa situação, não só pela questão da habilidade com o uso da tecnologia, mas também com as questões, né, de conectividade dos equipamentos, e nós sabemos desses desafios. Então a gente tem que também pensar, né, sempre na questão de como eu posso ajudar o outro. E pensar também sem julgamentos, porque o que funciona na minha aula com os meus alunos, talvez com a mesma turma de alunos não funcione com o meu colega.
E a gente tem que ter a mente aberta e tentar ajudar os colegas, mas sem julgar, né? Por quê? Porque somos pessoas únicas, temos didáticas, né, diferentes, temos o nosso jeito pessoal de ensinar, mas temos que ter a humildade também de aceitar, né, a opinião do colega, de aceitar conselhos, de tentar trabalhar junto. Por isso que eu bato tanto na tecla da gente pensar os trabalhos, de pensar as aulas de maneira interdisciplinar, porque isso vai estabelecendo ali um sistema de apoio entre os professores, faz mais sentido para o aluno, também não sobrecarrega nenhuma das partes. Então é importante, né, a gente ter essa humildade, aproveitar todos os momentos que a gente tiver, tanto para ensinar quanto para aprender, para estudar e trocar mais com os nossos pares. E nós temos que ter em mente, né, que o professor, ele é uma figura central, ele tem a sua importância fundamental no processo de ensino-aprendizagem, porque a gente viu que por mais que o aluno possa ter acesso à internet, a recursos, isso e aquilo, no ensino domiciliar, que foi pauta, né, de tantas discussões, né, no ano passado, ano retrasado, sobre a homeschool, né, que a gente viu tanto, o professor ainda é o alicerce, porque nós temos o fator humano. Nós é que vamos trazer essa humanização da relação de ensino e aprendizagem para o nosso aluno. E como eu já falei anteriormente, somos muitas vezes o único referencial, né, ético, moral para muitos jovens, para muitas crianças. Então, nós temos realmente esse papel na vida dos nossos alunos, né? Aprender em casa é possível por meio dos aplicativos, por meio dos recursos, mas sem aquele jeitinho do professor, a condução da aula pelo professor, aquele momento de tirar dúvidas, de fazer aquela escutativa dos nossos alunos, de fazer um direcionamento, isso é que realmente vai personalizar a nossa aula, que vai personalizar a educação. Então, realmente, o aluno ter contato com diversos professores, cada um com o seu jeito, com a sua didática, com a sua forma de ver o mundo, é que vai enriquecer essa educação integral, né, dos nossos alunos. E aí a gente para pensar, né, como que esse isolamento social trouxe novas aprendizagens, né? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, acho que para cada um de nós, né? Eu falo por experiência própria, né? A gente repensar o que é importante realmente na nossa vida pessoal e profissional. E nós ainda estamos aprendendo muitas coisas. Eu queria muito que vocês colocassem aí no chat, citassem exemplos de coisas que vocês aprenderam em nível pessoal e profissional e aquilo que vocês ainda pensam que é possível aprender até que se chegue ao fim desse momento, né, de pandemia. Por favor, compartilhem comigo aí e com os colegas, né, os nossos as nossas aprendizagens, as nossas impressões, para que a gente possa realmente fazer esse momento de se identificar com o colega, se identificar com o outro, se reconhecer no outro e que nós não estamos sozinhos, mesmo frente aos desafios, as dificuldades e as angústias que a gente tem vivido. Enquanto vocês vão colocando aí no chat, né? Podem colocar, não tem problema. Podem aí se alongar, inclusive. Eu vou continuando aqui porque a gente tem a questão do tempo, né? Da gravação. Então, a Lourdes Atié, ela vai falar realmente que o professor ele não pode duvidar da sua importância. Às vezes a gente fala assim, mas o aluno não dá valor na escola, não dá valor no professor. Realmente, muitos não dão. Mas a gente tem também uma grande quantidade de alunos que nos valorizam, que prestigiam o nosso trabalho, que realmente veem significado em tudo que nós ofertamos, né, que nós fazemos
com eles e por eles. E a escola tem um papel muito relevante na vida desses alunos, né? Não só em relação ao cognitivo, mas como eu sempre falo, a escola, por mais difícil que sejam, né, as relações sociais dentro da escola, com os colegas, os desafios, né, que os adolescentes enfrentam nessa etapa da vida, né, é o melhor momento da vida desses jovens. Muitas vezes é o único momento que eles vão ter para realmente ali se expressar, para serem quem realmente eles são. Então, nós somos esse pilar, né, de representatividade, de importância, de elo, e o aluno, a sociedade, nós fazemos bem esse nosso papel. E aqui eu trago algumas informações, né, da biografia da socióloga Lourdes Atché. Ela é professora e socióloga, pós-graduada na Faculdade de Educação Latino-Americana em Ciências Sociais, da nossa área. Ela é argentina e ela trabalha, né, fazendo seminários, fazendo toda essa parte realmente de reflexão junto aos conteúdos editoriais sobre o papel do professor, da escola, né? Ela é uma formadora de professores bastante renomada. Aqui embaixo vocês veem que tem o link da entrevista dela no Instituto Porvir. É bem interessante essa página, se vocês puderem acessar, tem muitos assuntos muito pertinentes em relação à educação, a jovens, a perspectiva profissional nossa. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa prática docente. Como que a pandemia, né, e o ensino remoto afetaram, né, ainda mais uma crise que ela já estava, né, aí há algumas décadas, que é essa questão da educacional, do repensar as competências, né, do professor. Nós já falamos disso em ATPCs passados, das competências do professor para o século XXI, e como que a gente pode pensar isso dentro desse cenário, né, de crise. Então, eu gostaria também que no chat, quem quiser, ou então faça somente a sua reflexão aí em casa, nosso fio condutor são essas três questões. Qual professor eu era no início do isolamento social? Qual professor eu me tornei no período de teletrabalho? E quando eu retornar para a escola, que professor eu serei? Então, vocês percebam que são os três momentos: como eu era, como eu estou e como eu pretendo ser. Então, se vocês puderem responder, né, é bom que vocês coloquem aí no chat, porque a gente vai comparando com os colegas para ver se a gente se identifica. E aqui eu trago, né, o professor Nova, ele vai falar um pouquinho, né, sobre os saberes do professor, né, essa identidade, né, essa nova identidade do professor. Então ele fala, né, o trabalho centrado na pessoa do professor e na sua experiência é particularmente relevante nos períodos de crise e de mudança, que é justamente o que nós estamos vivendo de maneira tão intensa, pois uma das fontes mais importantes do estresse, o sentimento de que não se dominam as situações e os contextos de intervenção profissional. Foi justamente o que a gente sentiu, né, nesse período de transição, de teletrabalho, essa incerteza, essa frustração, porque muitos de nós não dominávamos as tecnologias, e aí a gente para pensar, é preciso um tempo. Isso daqui, olha, me marcou muito. É preciso um tempo para acomodar as inovações e as mudanças, para refazer as identidades. E é justamente isso. A gente, apesar das frustrações, de tudo que nós estamos vivendo, de transformações, de incertezas, não adianta a gente querer, num piscar de olhos, num estalar de dedos, achar que tudo vai se resolver de um dia para o outro. Esses processos, né, de mudanças didáticas, dessa ressignificação da relação do aluno conosco e com a escola, isso leva tempo, gente.
refazer as nossas identidades, é realmente nos reinventarmos, nos ressignificarmos enquanto professores. E isso leva tempo. Então, essa ansiedade e essa pressão, elas só vão nos fazer mal. Então, a gente tem que ter essa humildade, tem que ter essa serenidade de pensar: estou tentando, pode ser que hoje não deu certo, mas eu vou continuar tentando, amanhã pode ser diferente, eu posso ter uma melhora em relação ao engajamento dos meus alunos, a como eu estou conduzindo essas aulas remotamente. Então é preciso ter calma, é preciso ter a mente aberta, mas ao mesmo tempo ter calma, tá, gente? E o nosso querido Paulo Freire, né? Porque muitas vezes a gente fica se comparando com o outro colega. E cada escola, cada dinâmica, ela é única. Às vezes, de uma sala para outra, tudo muda. O que quero, né? Ele fala assim: o que quero dizer é que uma mesma compreensão da prática educativa, uma mesma metodologia de trabalho, não operam necessariamente de forma idêntica em contextos diferentes. É exatamente isso. Às vezes a gente queria transpor a metodologia do presencial para o remoto e a gente se frustrou porque não dá certo. A gente tem que repensar. E também, mesmo dentro desse contexto, é o que eu já falei. Às vezes, o meu colega consegue trabalhar com a metodologia da sala de aula invertida e eu não. Então, quer dizer que eu sou menos capaz que o meu colega? De forma alguma. A gente tem que pensar nos contextos e, às vezes, até a nossa relação com aquela turma, ela é diferente da relação do nosso colega com essa mesma turma. Então, a gente tem que pensar naquilo que funciona para nós e pensar que se está dando certo, a gente vai aprimorar. E se não está dando certo, vamos buscar caminhos, buscar alternativas. É o momento que a gente vai ter realmente de fazer tentativa, erro e retomada. Então, a intervenção, né, ele fala, é histórica, é cultural, é política, e por isso que ele insiste tanto que as experiências não podem ser transplantadas, mas reinventadas. Como gostaríamos de ser lembrados por nossos alunos? Então, vamos pensar: como será que os nossos alunos vão lembrar de nós no futuro em relação a este período de pandemia, né? Será que eles realmente vão pensar, né, que, nossa, nosso professor, nossa professora, né, trouxe coisas diferentes, ela se preocupou, ele se preocupou, não só com a nota, né, mas também se nós estávamos bem, nós fizemos aí atividades de acolhimento. Então, como que a gente pode aí realmente pensar em como trazer boas lembranças, né, nossas em relação aos nossos alunos, para que realmente esse período aí se torne menos traumático. E também como a escola é lembrada, né? Então, se a gente parar para pensar, quantos alunos estão com saudades da escola, né? E eu não digo a questão do espaço físico, mas das relações, né? As relações entre os próprios alunos, com as tias, né? Que são responsáveis pela merenda, pela limpeza, com os coordenadores, com a direção, mas principalmente conosco, com os professores, né? Então, a escola é feita de pessoas. Então, quando a gente fala que não está no espaço físico, mas a escola está viva, está de pé, porque nós somos a escola, né? Nós, os alunos. E isso é importante que a gente reforce os vínculos. Quais são os desafios, né? Que os dados indicam frente a esse momento tão difícil, né? Do isolamento. Retomada, né, educacional, os desafios pós-pandemia. Então, se a gente parar para pensar, o maior risco neste momento é o do abandono e da evasão. Então, a gente vê que realmente as crianças, os alunos em situação de maior vulnerabilidade econômica são aqueles que têm 5 vezes mais chances de não concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Então, vocês percebam
que já num cenário sem pandemia, os alunos mais vulneráveis economicamente, eles realmente tinham maior dificuldade em completar a educação básica. Então, nesse cenário de pandemia, isso foi 5 vezes, né, multiplicado. Prejuízo ao desenvolvimento, como a gente viu, né? Longos períodos sem atividades pedagógicas prejudicam realmente o aprendizado dos nossos alunos, né? Principalmente dessas crianças em situação mais vulneráveis, que não têm o apoio, não só das questões materiais, mas principalmente do acompanhamento, né? Da realização de tarefas, do cronograma de aulas, né, em casa. Então, a gente percebe que nós, enquanto professores, mesmo no período presencial, temos esses alunos com essas vulnerabilidades em casa, mas nós conseguimos ali, através do nosso trabalho diário, pensar em como motivar, em como engajar, estar ali, e você chega e dá uma palavra de incentivo para aquele aluno, e você vai fazendo um trabalho de formiguinha no presencial. E no período remoto, a gente está tendo que intensificar ainda mais esse apoio, né? Esse acolhimento e incentivo ao engajamento. E aí, os impactos na aprendizagem, eles são muito fortes. Por quê? A gente percebe que na América Latina, 90% do ano letivo sem aulas presenciais vai elevar a média de estudantes que vão ter perdas aí do seu processo de aprendizagem, segundo o Banco Mundial. Então, os níveis médios de aprendizagem, eles vão cair. Então, a gente vai ver isso refletido aí nos próximos anos, quando for feito o índice do PISA, né? Que realmente esse período de pandemia vai trazer aí um impacto negativo muito forte sobre essa geração. Então, a gente tem que pensar dentro da nossa realidade, como que a gente pode diminuir esse impacto com os nossos alunos. Não é fácil, eu sei, mas a gente tem que realmente ter essa preocupação de como que a gente pode ali fazer o nosso melhor, né? Nós já fazemos muito e fazemos bem, mesmo com as dificuldades. Mas como eu sempre digo, a gente sempre pode se fortalecer e pensar, né, em como fazer sempre melhor. Não pensando em questões aí governamentais, mas pensando nas questões de cidadania, né? Numa educação holística, numa educação integral, que visa realmente uma melhoria na qualidade de vida dos nossos alunos, que vai impactar a sociedade como um todo. E esse desafio é enorme, né? Porque a gente tem também a questão dos alunos que até estavam vindo ali, progredindo na aprendizagem, mas que com esse distanciamento e até mesmo com esse falta de engajamento, né, parcial ou total nas aulas remotas, vão ter realmente ali alunos que regredirão. Então, a gente tem que pensar realmente em como fazer um bom trabalho de recuperação, de resgate das habilidades estruturantes, para que esses alunos, gente, quando nós tivermos ali o retorno do presencial, seja lá quando for, eles possam ali receber um apoio eficaz para que não fiquem para trás, porque senão a gente sabe que o aluno, quando ele percebe muitas vezes que ele não está conseguindo acompanhar a classe, a turma, ele perde o foco e aí a gente corre o risco de perder esse aluno para evasão. Então, aí fala, né, da queda, né, no nível de proficiência de provavelmente 30%, né, dos nossos alunos com quedas aí de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar num processo constante aí de recuperação, de aprofundamento, para que realmente o estrutural, né, aquilo que é essencial para que esse aluno continue a desenvolver as aprendizagens, mesmo que de uma maneira reduzida, né, em termos de quantidade de habilidades trabalhadas, seja ali assegurado, né, aos alunos. E aí a gente fala em frentes de atuação, né? Então nós podemos falar da busca ativa, né? Então
todas as escolas, né, estão fazendo um trabalho bastante massivo de busca ativa, seja através das redes sociais, ligando para os alunos, né, realmente para não deixar ninguém para trás. E a gente sabe que é muito difícil, porque tem aquele aluno que, por mais que a gente tente contato, a gente não consegue estabelecer, né, restabelecer o vínculo desse aluno com a escola. E aí a gente tem que pensar em como que a gente pode minimizar ao máximo esse número de alunos que não temos nenhum contato, fazer um levantamento, passar para os PCs, que vão fazer os encaminhamentos, inclusive para o Conselho Tutelar. Pensar também no acolhimento desses alunos. Aqueles que a gente conseguir resgatar, eles precisam ser apoiados, né? Então, a gente tem que pensar que são N os motivos que levam a essa falta de engajamento. E quando a gente consegue resgatar algum aluno, a gente tem que tirar os pré-julgamentos e realmente dar esse suporte para que esse aluno não corra mais o risco, né, de estar evadido. E também a gente tem que pensar num acolhimento entre nós, profissionais da educação. Como eu sempre digo, a gente não cuida do outro se a gente não estiver bem. Então a gente precisa se acolher, precisa se estabelecer enquanto um indivíduo que precisa também de autocuidado para que a gente possa cuidar do outro, né? É uma corrente do bem. E sempre pensando, né? Essa recuperação e aprofundamento não é algo novo, nós já fazíamos isso, só que agora o cenário pede uma intensificação. Senão a gente vai ter realmente aí muito mais do que 30% de perda, né, das aprendizagens, do grau de proficiência. Eu creio que a gente fazendo um trabalho sério de recuperação, né, nós vamos conseguir aí minimizar esse impacto. E aí, quando a gente fala da busca ativa, eu só queria reforçar, eu sei que isso já foi bastante falado no ATPC do MMR, os PCs têm trazido, mas é sempre bom a gente reforçar, porque tudo que a gente reforça fica vivo na nossa mente e a gente foca em como a gente pode, inclusive, dar sugestões para os nossos PCs, para a equipe gestora, como que a gente pode pensar, né, em resgatar esses alunos. Quando a gente fala, né, da busca ativa, ela é um processo constante, né? E a gente tem que pensar na identificação, né, estimar a probabilidade desses alunos que não estão acompanhando, né, as nossas aulas, seja pelas plataformas ou buscando também atividades impressas na escola, monitorar, né, esses estudantes que têm o maior risco aí de evasão, né, que a gente percebe que eles não têm nenhum acompanhamento, não estabeleceram nenhum contato com a escola, e aí a gente tem que pensar, eu identifiquei, eu monitorei, se eu conseguir trazer esse aluno, como que eu vou trabalhar estratégias de engajamento? Então, nós temos que pensar em ações tanto centralizadas quanto descentralizadas. E aí a gente pensa, contato entre os estudantes e famílias, talvez conscientizar as famílias, fazer algum trabalho em relação a isso, o próprio Grêmio Estudantil como um dos pilares para disseminar, né, esse engajamento, né? Mensagens de texto, ligações. A gente sabe que vocês estão fazendo isso, colocam chamadinhas no Facebook, falando dos alunos que precisam entrar em contato com a escola. Eu tenho acompanhado várias escolas que a gente vê que vocês estão fazendo isso, mas se tiver alguma escola que ainda está com dificuldade, a gente pode pensar, né, em como dá para replicar, às vezes, e trazer para a nossa realidade algumas alternativas que outras escolas já estão desenvolvendo. E aí a ideia, como eu posso contribuir com a busca ativa, né? Será que eu posso ajudar a minha escola, né, os meus alunos? A gente sabe que sempre isso é possível e muitas vezes a gente sai, né, encontra o aluno no mercado com a família, né? Apesar do isolamento, a gente tem as necessidades vitais que a gente precisa assegurar, né? Então você às vezes encontra, às vezes você mora no mesmo bairro que você dá aula. E aí você vê o aluno, às vezes, está na rua. Então, é aquele momento da gente conversar e pensar, nossa, como que eu posso ajudar, né?
E aí a gente sabe que é uma parceria, né? Até a imagem traz bastante isso. É uma parceria, né? Então, aqui são algumas sugestões, porque a buscativa é uma necessidade imediata. Vocês viram que é o foco do MMR nesse período. A gente sabe que o risco de evasão é grande, a gente está vivendo um momento de rematrícula, né? E isso é muito preocupante para o ano que vem. Então, será que realizar ligações, né? Será que às vezes, né? Tem algumas escolas que fazem escala, né? É, Às vezes os professores acabam mandando mensagem, né? Nos grupos, e ter também aquele momento, né, do aluno perceber que a gente se importa realmente com eles, né? Eles não são só um número de matrícula ou uma nota no fechamento do bimestre, eles são pessoas, né? Eles são pessoas com suas singularidades, com seus problemas pessoais, e aí a gente faz novamente esse exercício da empatia, né? De se colocar e entender essas dificuldades que eles também estão tendo. A gente sabe, lógico, que tem aluno que a gente fala, não entra porque não quer na aula, é preguiça. A gente sabe, vai ter casos assim? Com certeza, né? Eles são adolescentes e muitas vezes sem supervisão, isso fica muito vago para eles, esse compromisso com a escola. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, de conscientização, de busca ativa diária, de mobilizar os colegas para que eles também ajudem nesse trabalho, de resgatar os colegas que não estão participando. Então, realmente é tentar estabelecer da melhor maneira possível, usando todos os recursos possíveis, esse contato com esses alunos. E aí, eu gostei bastante, né, dessa postagem, até coloquei no nosso grupo, né, do Facebook, que é assim, ser professor não é apenas acreditar nos alunos, é também fazê-los acreditar em si mesmos. É uma citação da Lídia Vasconcelos. Gente, e é fato, porque muitas vezes a gente acredita no nosso aluno. Acho que a maioria de nós, né, pensa assim, né, no potencial, identifica as potencialidades. Mas o aluno, muitas vezes, ele não consegue perceber, né, o seu potencial, o seu valor. E muitas vezes não tem ninguém em casa para mostrar, para falar isso para ele. Então, a gente tem esse papel fundamental de também, né, mostrar para os alunos que eles são capazes, que eles têm potencial e que eles são importantes, né? E aí eu vou resgatar um pouquinho o comunicado, né, externo conjunto da subsecretaria da COPED, né, este último, que é o número 155 do último dia 15, que ele vai falar justamente, né, das diretrizes para o fechamento do ano, mas também fala, né, dessa busca ativa, desse acolhimento, do engajamento e da recuperação e aprofundamento. E aí a gente tem que lembrar, né, muitas vezes, que todo e qualquer esforço que o nosso aluno fizer, ele é bem-vindo e ele deve ser valorizado. Então, a gente reconhecer as situações, né, que podem estar ocorrendo na vida desse aluno, o seu contexto familiar, econômico, e que muitas vezes a desigualdade, ela foi realmente acirrada nesse momento. E aí a gente tem que ter esse olhar de empatia, de manutenção do engajamento desse aluno, né, dando possibilidades para que ocorra esse retorno e que seja feito, né, esse resgate do vínculo do aluno com a escola. E no último dia, né, 19, né, nós tivemos aí o retorno das aulas no centro de mídias ali com foco nas habilidades essenciais, então, lembrando aquele cronograma de aulas, né, que tinha até uma sugestão no penúltimo documento, falando que a cada 4 aulas a gente podia direcionar uma para a recuperação dessas habilidades essenciais, e o centro de mídias ele vai fazer isso, né? Então vocês vão perceber que nas habilidades aí do quarto bimestre, vocês vão ter ali nas planilhas, depois eu vou repostar isso, inclusive, no nosso grupo, com algumas observações que eu vou fazer, que no currículo, né, nós vamos seguir o currículo. Tem lá as habilidades do quarto bimestre, que são aquelas que a gente vai trabalhar,
mas tem habilidades do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre que vão ser resgatadas, porque são habilidades estruturantes que a gente precisa realmente que o nosso aluno tenha conseguido desenvolver da melhor maneira possível dentro desse cenário, para que ele possa dar continuidade no ano que vem, né, no processo. Então, vocês vão perceber que a partir, né, do dia 19, essas aulas no Centro de Mídias já vão contemplar aulas referentes aí ao o processo de recuperação e aprofundamento. E uma coisa importante, né, a gente fala tanto de educação integral, né, essa educação que leve ao desenvolvimento pleno dos nossos alunos. E como que é essa educação integral? Então, ela vai contemplar tanto o socioemocional, ela é uma educação que é híbrida, né? Ela é cultural. Então, a gente vai preparar o nosso aluno dando ferramentas, dando oportunidade para que ele realmente construa ali aprendizagens que possibilitem ele a almejar e a desenvolver o seu projeto de vida, né? E aí a gente resgata um pouquinho as 10 competências gerais da BNCC, né? Então, vai desde habilidades que são cognitivas até as habilidades, né? E as competências socioemocionais. E eu quero destacar aqui, dentre as 10, né? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo. E aí vai perpassando até chegar na autonomia. E eu achei interessante essa tela, porque eu tenho aqui a competência e o para que eu desenvolvo essa competência. Então, no caso, a competência 9, que eu quero destacar, empatia e cooperação, por que a gente precisa, né, tanto da empatia e da cooperação neste momento de pandemia, de estudos remotos? Para promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, né? Acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos, né, sociais. Então, é justamente o que nós temos falado desde o início. Olhar o outro, olhar para si, olhar para o outro, a projeção, o refletir-se no outro, né? A cooperação. Sem empatia, sem cooperação, fica muito difícil a gente viver nesse momento de tantas mudanças, de tantas incertezas, ansiedades. Então, isso se dá tanto para o professor quanto para o aluno. E essas competências socioemocionais, só para a gente reforçar, são as capacidades individuais. Então, como que isso se manifesta? É o nosso modo de pensar, de sentir, nossos comportamentos cotidianos, como que a gente se relaciona conosco e com o outro. É a ideia da ação e da reação, né? Tanto em âmbito pessoal quanto coletivo, social. E dentre essas competências, como eu disse, a 9, que é empatia e cooperação, que ela vai ser fundamental, né? Por quê? Justamente por meio da empatia e da cooperação que a gente vai ter esse olhar para o outro sem tantos julgamentos, sem uma carga tão pesada de cobranças, né? E também não se cobrar, porque a gente tem se cobrado, né? E às vezes isso está se tornando algo tão sufocante que desanima. Então a gente tem que realmente ter um olhar de empatia conosco mesmo. Então, realmente, a gente pensa na empatia, né? Dentro das macrocompetências, a empatia, o respeito, a confiança, né? Estão dentro da macrocompetência da amabilidade. E a amabilidade vem de amar, né? E quando a gente ama, a gente quer o melhor, né? É a ideia de não fazer com o outro aquilo também que a gente não gostaria que fizessem conosco, né? Então, nós gostaríamos que alguém se preocupasse conosco, que cooperasse conosco, que tivesse esse olhar, né, de cooperação com a gente, de confiança com a gente, de respeito. E as vantagens da empatia, né? São tantas. Aqui eu peguei só 3, né, de uma citação da psicóloga Natália Ceará. Tem aqui o link também para vocês pesquisarem, né, a reportagem, o artigo que ela fala sobre empatia. Então, ela facilita os nossos relacionamentos, né?
ela melhora o nosso autoconhecimento e a nossa inteligência emocional, aprimora a nossa visão de mundo e principalmente julgamentos, né, negativos, ela vai diminuir. Então a gente passa a ter menos restrições em relação à ideia do outro, de querer que o outro seja perfeito e que a gente também seja perfeita. Nós somos todos seres em constante transformação, aprendendo, reaprendendo a todo dia, né? E quando a gente fala desse acolhimento, né, e das competências socioemocionais, as atividades que a gente propuser aí para os nossos alunos, eu sempre falo, a gente tem que pensar na intencionalidade pedagógica, né? E isso perpassa também pela questão das competências socioemocionais. Então, quando a gente propõe aí alguma dinâmica, alguma atividade, algum projeto para o nosso aluno, a gente pode estar trazendo para dentro dessas atividades essa intencionalidade. Então, são justamente aí essas competências priorizadas no acolhimento. Foco, empatia, respeito, tolerância ao estresse e imaginação criativa. Então, o que seria, né? O foco, redirecionar o olhar da comunidade escolar para essa nova realidade. Então, fazer essa reflexão. A empatia, levar em consideração as demandas dos que estão ao nosso redor. É se pôr no lugar do outro, ver com os olhos do outro também. O respeito, né? Como que a gente pensa em respeito como algo sendo primordial, promovendo, né, relações entre os nossos alunos de maneira atenciosa, né, conosco e nós com eles, mantendo, né, essa atenção, porque isso retorna em forma de vínculo, né? Tolerância ao estresse, aprender a lidar com a nova realidade. Eu falo para vocês, isso é muito difícil. A gente está tendo aí as pedras no caminho, é um dia após o outro, aprendendo a lidar com todas essas mudanças, né? Então a gente tem que ter aí a calma, a paciência, como o professor Nova falou, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, leva tempo. Imaginação criativa e como, né? Isso é importante. Dar novos significados às oportunidades que se abrem no momento. Então, uma das coisas que a gente pode pensar em termos profissionais é a questão justamente da gente ter realmente aprendido, né? Ou estamos também ainda aprendendo a lidar com aplicativos, com gravações, né? E isso é muito importante, porque apesar de ter sido de uma maneira bem abrupta, foi algo que enriqueceu, né, a nossa formação. E ao mesmo tempo, os alunos, né? Se você parar para pensar, como que a gente está tendo que usar a imaginação criativa, estimular, né, tantas atividades no âmbito de podcasts, gravações de vídeos, releituras de obras de arte, como o professor José Roberto, lá do Farid, tem feito um trabalho bem bacana, que eu tenho acompanhado, e outros professores. Então, realmente, é dar oportunidade para que esse aluno seja protagonista e que ele possa pôr em prática também essa imaginação criativa. E aí, lembrando, só para a gente finalizar aqui, né, o comunicado da COPED, né, sempre pensar que a buscativa é um trabalho de todos, né? Todos nós temos que estar aí focados em buscar e acolher e encorajar os nossos estudantes para que eles desenvolvam essas atividades. Não estabelecer pré-julgamentos, então entender e acolher esses estudantes, né, dentro dos mecanismos que a escola dispõe, daquilo que é possível. E quando a gente receber esses estudantes que estão aí voltando pelo processo da busca ativa, é importante que a questão da entrega, né, das atividades, sejam elas físicas ou mais, não adianta pegar e falar, olha, você está chegando agora e você vai fazer tudo de uma vez para poder ter nota e fechar o ano. A gente tem que ter uma sensibilidade e um filtro. Por quê? É melhor entregar pequenas quantidades de atividades para que esse aluno dê conta de fazer, para que ele não se sinta também sobrecarregado,
e aí ele acaba abandonando, né, a execução das atividades, e aí vai ser novamente um trabalho para resgatar com a busca ativa esse aluno. Então a gente tem que ter esse filtro, né, do menos é mais, desde que esse menos consiga ser bem feito, né? Então a gente vai tentar de todas as formas manter esse engajamento, esse vínculo do aluno com a escola, e também não perder os alunos que a gente está tendo aí desde o início, né, as atividades, porque também é uma realidade, muitos alunos também ficaram desmotivados no processo, então a gente tem que fazer esse trabalho, né, de animar a turma como um todo. E quando a gente fala aqui no documento, né, da AP, mesmo aqueles alunos que fizeram a AP no formato digital, que muitas escolas já fizeram isso, e agora a própria Seduc vai trazer, né, na próxima AP, o material impresso, ele deve ser entregue, né, junto com os cadernos, junto com o material que a escola disponibilizar, para que seja também parte, né, do material para o reforço, né, das aprendizagens e também do aprofundamento. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje, né, da nossa formação, dessa parte que nós fizemos aí realmente de repensar esse momento de pandemia, tanto para nós quanto para os nossos alunos. Essa pauta, inclusive, ela foi desenvolvida pelo PCNP Fabrício Proença, um grande amigo meu, lá da diretoria de ensino de Itapetininga. A gente pensou aí em como trabalhar isso com vocês. Ele também fez esse trabalho lá em Itapetininga. Aqui eu trouxe algumas coisas a mais para a nossa realidade da diretoria de Mauá, mas fica aqui o meu agradecimento e meu abraço para esse grande profissional. O link da nossa lista de frequência, então vai estar no PPT, vai ter a rede nessa terça-feira, né? E também no grupo do Facebook. Então, vocês podem estar aí preenchendo a lista de presença, né? A lista de frequência até o dia 30, por favor, para que eu possa fechar a documentação para fazer o registro, né? Na Secretaria de Educação. As nossas referências do que nós trabalhamos hoje. Também vou deixar um material de apoio no site da DE, caso vocês queiram aí estar aprofundando a questão das competências socioemocionais. E o meu muito obrigada, gente. Vocês são sempre muito bacanas, participativos. É uma pena que as condições de tecnologia acabem não permitindo, né, que a gente faça uma grande reunião pelo Teams, né, ou pelo Google Meet, porque nós somos muitos, mas eu fico aqui bem feliz de todas as vezes que a gente consegue fazer, né, a nossa interação. Só um minutinho, gente, estou voltando aqui. A nossa interação pelo chat, né? Vocês vejam, às vezes a internet trava aqui em casa, tá difícil também. Mas é importante esse momento da gente se ouvir, se apoiar, refletir. Eu trouxe aí nas últimas semanas, né, as pautas do ERE. Eu percebi que vocês gostaram bastante. Hoje foi esse momento para a gente refletir sobre a busca ativa, engajamento, o acolhimento. Nas nossas próximas ATPCs, a gente retorna com temas bem específicos da formação de ciências humanas, mas fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço, e que nós tenhamos aí uma boa semana de trabalho, para que a gente possa realmente aí estar conseguindo, né, trazendo esses alunos de volta, tá fazendo aí o nosso melhor como sempre. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.